Seja bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo Dilson Leite, eu estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Hoje nós estamos na lição de número 4. Nós estamos aí no segundo trimestre do ano de 2021 falando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos falar da sabedoria divina. Hoje é a lição de número 4. Vamos falar sobre a sabedoria divina, o ponto da carta em que Paulo narra acerca da loucura da pregação, que é a sabedoria de Deus. O texto do dia para a nossa lição é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vamos nessa lição hoje ressaltar a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, mostrar que a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus e saber que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Então nós vamos entender e compreender esse tema maravilhoso na lição de hoje. O texto bíblico base para a nossa lição é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o versículo de número 25, é onde Paulo narra acerca desse tema, da sabedoria de Deus, da loucura da pregação do Evangelho, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então você faça a leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 25. E antes de dar prosseguimento à lição, se você me ouve no podcast, dependendo da plataforma, assine ou venha seguir o meu podcast. Se você está me ouvindo no canal do YouTube, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos. Vamos dar continuidade à nossa lição. No comentário introdutório, o comentarista da nossa revista, ele faz uma alusão a Isaías capítulo 29, no versículo 14, onde há uma palavra do Senhor que os sábios serão envergonhados, que a sabedoria dos sábios será desfeita. E Paulo praticamente parece que resume isso, falando à igreja de Corinto que o pensamento de Deus é contrário ao pensamento deste mundo, é oposto à sabedoria humana. O homem que não crê em Deus, ele pode passar a vida toda acumulando conhecimento, acumulando sabedoria, e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento com o Criador. O apóstolo Paulo mostra aos Coríntios que a salvação só pode ser obtida mediante ao Cristo crucificado e ressuscitado. Sem Jesus não há salvação. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre a sabedoria divina, sobre a mensagem da cruz, sobre a nossa fé nesse Cristo ressuscitado e obtendo somente nele a salvação das nossas almas. Nós temos aí 3 tópicos, como costumeiramente temos em todas as lições, e em cada tópico 3 subtópicos. O tópico de número 1 é a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. O primeiro subtópico, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Para os gregos, para os romanos e para os judeus também, a mensagem da cruz, tanto pregada por Jesus quanto pregada pelos apóstolos, era uma pedra de tropeço para eles. Porque eles não conseguiam entender, porque era completamente diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados a ver. Para os gregos, o herói era sempre o vencedor. Para os romanos, a morte de cruz era para os seus inimigos políticos. Para os judeus, a morte de cruz era maldição, conforme Deuteronômio 21, 23. No Antigo Testamento também não se esperava que Moisés fosse crucificado, porque essa morte é uma morte onde no Deuteronômio diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então era uma pedra de tropeço, é a mensagem da cruz, que Jesus morreu numa cruz para nos dar vida, se entregar pelos nossos pecados. Para os gregos eles não conseguiam entender isso, porque para eles o herói ia ser um vencedor triunfante, ia sempre sair por cima. Para os romanos a morte de cruz era para os inimigos políticos, era a morte mais cruel, mais hedionda. E para os judeus, a morte de cruz era maldição. Então, para eles, era pedra de tropeço. E principalmente com relação aos judeus,
O legalismo havia cegado os judeus de tal forma que a mensagem da cruz parecia loucura. Para eles, a morte de Jesus na cruz era humilhante, amaldiçoada e repugnante. E o legalismo havia o cegado, porque além de ter que aceitar a morte de Jesus na cruz, que para eles era maldição, eles teriam que entender isso, que em vez deles reconhecendo os seus pecados, até porque a grande barreira está aí, eles teriam que reconhecer os seus pecados para que eles pudessem ver em Jesus que ele se entregou pelos pecados deles. Mas como eles não reconheciam nem mesmo os seus pecados, eles não conseguiam compreender o motivo pelo qual eles deveriam aceitar Jesus como Messias, morrendo ele numa cruz que para eles era sinal de maldição. Então eles preferiam se ater ao legalismo, se ater à lei e tentar, por justiça própria, por obras próprias, a conquistar a salvação, e o que nós sabemos que não é possível. O segundo subtópico é que a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Se enquanto a cruz de Cristo, no tópico 1, nós falamos que é loucura para o mundo, enquanto os gregos fazem dessa mensagem da cruz, os romanos e os judeus fazem dessa mensagem da cruz uma pedra de tropeço, para a igreja, para os salvos, para aqueles que se arrependeram e confiam em Cristo, a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Então, enquanto para eles é pedra de tropeço, para nós ela é pedra angular. Para nós ela é a pedra de esquina. Para nós é a pedra que dá sustentabilidade a todo edifício. A igreja está edificada nessa pedra, conforme Jesus também disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina. Então, enquanto para uns a mensagem da cruz é pedra de tropeço, para nós que reconhecemos a verdade e reconhecemos nossos pecados e a necessidade de um Salvador, ela é pedra angular. A justiça de Cristo conquistada por meio da sua morte é imputada gratuitamente ao pecador que se arrepende e crê. A graça tem como centro a cruz de Cristo, para onde tudo se converge, e os justificados são perfeitamente reconciliados com Deus. Então os judeus queriam se apegar ao legalismo. Então aí o homem muitas vezes sempre quer ter algo de que se orgulhar. Nós vemos Jesus contando a parábola do publicano e do fariseu, onde o fariseu se orgulhava de ter orado, se orgulhava de ter jejuado, se orgulhava de ter dado dízimo. E quando nós reconhecemos a mensagem da cruz, nós temos que abrir mão do nosso orgulho, nós temos que abrir mão da nossa soberba, nós temos que convergir tudo a Jesus Cristo, nós temos que colocar toda a honra, nós temos que devotar todo o mérito a Cristo Jesus. Então Jesus, ele conquistou na cruz do Calvário a nossa salvação, e aí através da justiça que Jesus conquista na cruz, isso nos foi imputado a graça, a salvação. Então o pecador que estava destinado à condenação, agora foi imputado a ele a justiça, mas não a justiça própria, mas a justiça de Cristo. Então para muitos essa é uma mensagem que parece loucura, se torna pedra de tropeço, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Deus operou essa obra enviando Jesus para morrer por nós, para que o pecador pudesse ter arrependimento e, tendo essa oportunidade de arrependimento, tendo novamente relacionamento, sendo reconciliados com Deus para estabelecer relacionamento. Enquanto a cruz de Cristo é loucura para o mundo, é poder de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, essa mensagem é poder. Foi manifestado um poder extraordinário sobre a sua vida. O terceiro subtópico é: a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Inclusive o texto de Isaías 29:14, peço que você leia também, porque fala sobre isso, quando nós falamos na mensagem introdutória. A sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Romanos capítulo 1, 21, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha, uma coisa é conhecer a existência divina de Deus. Muitas pessoas reconhecem que Deus existe, muitas pessoas reconhecem porque a natureza, o mundo testifica a existência de Deus. Então muitas pessoas conhecem a existência de Deus, mas somente conhecer que Deus existe não é suficiente. Nós temos que, ao reconhecer que Deus existe, nós temos que nos submeter e glorificar a Deus como soberano Senhor.
Mas o texto de Romanos capítulo 21, quando Paulo diz que tendo conhecido a Deus não glorificado como Deus, é que as pessoas sabem que Deus existe, mas não se preocupam em cumprir o seu propósito como criatura, como filho, como alguém que foi gerado por Deus para um propósito específico. Então, tendo conhecido Deus, não glorificaram. Então, nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, com os nossos corpos. Nós precisamos glorificar a Deus com aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Um dia Deus destruirá a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, mas os salvos permanecerão para sempre. Por que os salvos permanecerão para sempre? Porque eles foram salvos pela sabedoria de Deus, pela loucura da pregação. A loucura que era a loucura dos sábios, agora é sabedoria de Deus. Então nós fomos salvos pela manifestação da loucura da pregação. E esses, eu, você, a igreja, nós vamos permanecer para sempre, porque a conquista de Jesus na cruz do Calvário nos dá direito de vida eterna. Por isso nós temos que celebrar, nós temos que sempre adorar, porque tudo que vem da parte de Deus é eterno, é tremendo, é poderoso, extraordinário e vai se sobrepor àquilo que é terreno, sobre aquilo que é humano. O segundo tópico é a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. O primeiro subtópico, não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. A sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo, para a partilha do sofrimento de Jesus, para o testemunho de uma vida transformada. Uma justiça própria, advinda pelo cumprimento da lei, é o que defendia muitos judeus em Corinto. Porém, Paulo deixa claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. E Paulo sempre defende isso com muita clareza nas suas cartas, para que os irmãos pudessem ter sempre esse entendimento, que eles não deveriam se vangloriar, porque o grande problema do legalismo é esse. É que as pessoas se vangloriam daquilo que fazem, que as pessoas querem achar que são melhores do que as outras, que são mais dignos do que os outros. Então a vida eterna e a verdadeira sabedoria de Deus, ela não é obtida por meio do legalismo religioso. Nós obtemos pelo sacrifício de Jesus. E diferente de praticar a lei para obter salvação, para obter justiça, nós recebemos a justificação por Cristo Jesus e aí nós vamos praticar frutos de justiça, ou seja, vai ser gerado em nós esses frutos de justiça, porque nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós reconhecemos, ou seja, a vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas, porque Ele deseja que todos sejam salvos. E essa salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus, que isso se dá para a glória de Deus. Nós podemos ver isso também no Antigo Testamento. Nós vemos Deus fazendo coisas extraordinárias com um número menor de judeus, com um número menor de israelitas. Deus derrota exércitos grandes, Deus faz milagres, Deus faz coisas extraordinárias acontecer e o povo de Israel, sendo menor, vence exércitos maiores. E aí não tinha como eles não olhar e dizer, foi Deus que fez isso, porque eles sabiam que foi Deus que fez aquele algo extraordinário. Então por isso Deus sempre queria que eles dependessem e confiassem nisso, porque Deus queria provar para eles que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele estaria com eles e que eles só deveriam confiar e servir a Deus. Então, quando Jesus se manifesta trazendo salvação, nós temos a mesma perspectiva de que nós temos que não confiar nas nossas forças, não temos que confiar nas nossas habilidades, não podemos confiar nas nossas obras, mas nós temos que confiar e entender que a nossa salvação, que a sabedoria verdadeira de Deus advém do sacrifício de Jesus, do sacrifício expiatório, do sacrifício vicário. A sabedoria e a salvação, a vida eterna que nós conquistamos, vem do sacrifício, da entrega de Jesus na cruz do Calvário. O segundo subtópico, a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Alguns gregos que estavam ali em Corinto tinham tendências gnósticas, que é um movimento filosófico religioso de caráter esotérico que surgiu nos primeiros séculos da era cristã. À margem do cristianismo, eles criam que havia alcançado o conhecimento necessário para a salvação. Eram vaidosos e desconsideravam os outros. Eles então faziam descaso do ensino de Paulo, considerando ingênuo tanto no conteúdo quanto na retórica. Então eles acreditavam que o fato deles adquirirem conhecimento filosófico religioso, eles, ao adquirir o conhecimento, eles teriam méritos para a salvação. Só que eles não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo por meio da palavra.
Então não tem condições, seja por sabedoria, por conhecimento, seja por qualquer outra obra, não existe possibilidade da pessoa ser salva. Somente em Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. Somente através da iluminação do Espírito Santo, por meio da palavra, nos fazendo entender e compreender que só em Jesus nós adquirimos a salvação. E esse é o problema, que eles estavam tentando adquirir salvação através do movimento gnóstico, através da filosofia religiosa, que eles vêm a adquirir conhecimento, e adquirindo conhecimento, eles teriam méritos de salvação. Mas somente através da mensagem louca, né? A mensagem da loucura da pregação do Evangelho, que eles iriam encontrar em Jesus salvação e vida eterna. O terceiro subtópico é Cristo, a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Paulo identifica claramente Cristo como sabedoria de Deus. No versículo 24, Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele faz isso dentro de um contexto de oposição entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Por isso, de forma natural, o ser humano não entende o plano de Deus para a salvação da humanidade por meio de Jesus. Aqueles que encontram a cruz a solução para os seus pecados se identificam com ele na sua morte. Também participarão da sua ressurreição. O ser humano por si só, não entendendo o plano de Deus para a salvação da humanidade por meio de Cristo Jesus, ele precisa da sabedoria de Deus, ou seja, ele precisa reconhecer Jesus, ele não precisa entender como as coisas acontecem, ele não precisa tentar desvendar os mistérios do mundo, do universo. Ele só precisa crer no sacrifício de Jesus, ele só precisa aceitar que ele é pecador e que ele nunca vai conseguir produzir obras que gerem salvação na sua vida. Então, quando Paulo faz isso dentro de um contexto onde há essa oposição entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, por causa dos gnósticos, que acreditavam que a sabedoria iria trazer para eles méritos de salvação, ele mostra que o plano de Deus para a salvação é através de Jesus Cristo. Quem encontra na cruz de Jesus a solução para os seus pecados, identificam ele na sua morte, também vão participar dessa ressurreição, ou seja, a mensagem da cruz, além de trazer salvação, perdão dos nossos pecados enquanto estamos na nossa vida aqui, nos dá uma perspectiva de esperança para a ressurreição e a vida eterna. O terceiro tópico é a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. O primeiro subtópico é o orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Jesus afirmou, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Essa afirmação é um grande obstáculo para a sabedoria humana, pois para conhecer a Deus é preciso dar crédito à mensagem do Evangelho. Então, quando nós falamos que para os judeus era uma pedra de tropeço, porque eles queriam viver no legalismo, queriam ter obras para se vangloriar. E aí a cruz de Cristo ela vai quebrar o orgulho do homem, porque ele tem que reconhecer que ele sozinho ele não tem méritos, que ele sozinho ele não pode, ele não consegue, ele não tem condições de ser salvo, que ele precisa de um Salvador. Então a mensagem da cruz de Cristo, quando nós aceitamos, nós conseguimos através de Jesus vencer o orgulho, esse orgulho que tanto impede tantas pessoas de ter vida eterna, de ter uma vida abundante, uma vida abençoada pelo Senhor. Paulo afirma na sua pregação que ela não consistiu em sabedoria de palavras. Isso era uma afronta para os gregos, grandes apreciadores da arte da oratória. Paulo, todavia, afirma que a maioria das pessoas que havia recebido a iluminação e dado crédito à mensagem da cruz de Cristo não era considerada sábia, poderosa ou nobre. Então, para os gregos, para os judeus, para os romanos, sempre havia uma forma de oposição. Todas as formas que Paulo pregava a mensagem da cruz de Cristo, para eles que valorizavam a retórica, a arte, que eram apreciadores da arte das palavras, no caso aqui os gregos, então eles sempre tinham algo para se opor a Paulo, porque Paulo prega que eles tinham que reconhecer simplesmente Jesus como Salvador, reconhecer Jesus, a simplicidade do Evangelho, a mensagem da palavra. Na cruz de Cristo, os valores são transformados. O Senhor também transforma a fraqueza em força. Na cruz de Cristo, ele chama o forte, que o mundo considera fraco, ele transforma força também em fraqueza, porque o que o mundo chama de fraco, ele considera forte.
Paulo afirma que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos entendidos na cruz de Cristo. Sábio, na verdade, conforme Paulo ensina, é aquele que reconhece que não tem mérito nenhum na salvação, mas reconhece em Jesus a salvação e a vida eterna. O segundo subtópico é: o salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Confiar em si mesmo é vangloriar-se diante de Deus, conforme está no capítulo 1, versículo 29 de 1 Coríntios. A experiência da cruz de Cristo ensina a humildade para o cristão, e humildade tem um sentido de dependência de Deus. Uma criança ela é completamente humilde, porque ela depende do Pai. Tudo que ela vai fazer, ela depende do Pai. Para tudo, ela depende do Pai. Então, a experiência da cruz de Cristo nos ensina a viver uma vida de humildade, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Sabedoria divina ela é vista como antídoto contra o orgulho, como já falamos no tópico anterior. Quando reconhecemos que não temos mérito nenhum, não temos do que nos vangloriar, não temos do que nos orgulhar, né? Nós vencemos o orgulho ao reconhecer que Jesus é o único que pode nos conectar novamente com Deus e estabelecer o vínculo para obtermos salvação. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria divina, porque o temor do Senhor é apontado como o princípio da sabedoria. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não teme a Deus, porque quando uma pessoa teme a Deus, ela observa os mandamentos, ela observa a palavra de Deus, ela se prontifica a seguir o Evangelho conforme ele é, seguir a Jesus como ele ensinou. Então uma pessoa orgulhosa ela está desprovida de sabedoria, mas a pessoa que busca a sabedoria, ela vai receber de Deus a sabedoria genuína para a salvação. E o temor ele é apontado em Provérbios capítulo 1, versículo 7, como o princípio da sabedoria é o temor. Tem também o texto Abacuque capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a sua obra. Então ele ouve a palavra e a palavra produz temor. E tendo temor, nós vamos fazer a aquisição da sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem de Deus. O terceiro subtópico é a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Paulo deixa claro para os crentes de Corinto que o homem jamais poderá alcançar a verdadeira sabedoria sem Deus, sem olhar para a cruz de Cristo. Então a glória de Deus é manifestada na cruz de Cristo e nós só vamos encontrar em Cristo a verdadeira sabedoria de Deus. Sem Deus não adianta, sem olhar para a cruz de Cristo nós não vamos conseguir. Então só vamos entender como sabedoria de Deus quando nós começarmos a moldar o nosso pensamento e a nossa mente com a vontade de Deus. Nós precisamos mergulhar a nossa mente, o nosso coração na palavra, na nossa vida devocional, para que nós possamos compreender, entender essa sabedoria de Deus e buscá-la e saber que essa sabedoria, saber que essa manifestação poderosa de Deus foi revelada na cruz de Cristo. No versículo 30, Paulo diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo deixa claro que a glória não estava nos falsos mestres que usavam de partidarismo e divisões com intenções egoístas. Esse é o problema que estava ocorrendo em Corinto, de mestres falsos que estavam causando divisões na igreja, que foi também um dos temas das lições anteriores. A glória da igreja está na cruz de Cristo. Então nós temos que, como Paulo diz em outras cartas, se alguém quer se gloriar, glorie-se em saber e em conhecer que o Senhor é Deus. Então reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, reconhecer Jesus como nosso Salvador, a glória da igreja é essa. A glória da igreja é reconhecer a cruz de Cristo, que conduz para a vida eterna com Deus. Em vez dos coríntios se gloriarem em ser batizados por seus líderes prediletos, como eles estavam se gloriando dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eles deveriam se gloriar no Senhor, de onde vem a salvação e a garantia de vida eterna. O salvo só alcança a sabedoria da parte de Deus se ele reconhecer que Jesus é a fonte divina de toda a sabedoria e de toda a vida eterna. Chegamos ao final da lição, deixa eu fazer a leitura da conclusão, conforme o comentarista expõe para nós. Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus,
é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Então Deus, em sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, escolhe sacrificar Jesus, o seu Filho unigênito, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós nos tornássemos benditos. Ele se fez maldito naquela cruz. Ele se fez pedra de tropeço para uns, mas para nós ele é pedra de esquina, ele é pedra angular, ele é a nossa base, ele é a nossa sustentação. Enquanto o mundo hoje contraria a palavra de Deus, enquanto as pessoas do mundo não compreendem os princípios bíblicos, não compreendem a palavra, para eles é loucura, mas para nós que recebemos a iluminação do Espírito Santo, somos salvos, é poder de Deus. Que esse poder esteja sobre a sua vida e que a palavra do Senhor permaneça sempre em seu coração. Muito obrigado por ficar até aqui ouvindo este podcast, essa lição. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima lição.